Graça e paz para todos vocês que estão inscritos nessa rede de discipulado avançado. Sejam bem-vindos, mais uma vez quero dizer isso, e com certeza será uma caminhada um pouco longa, porque nós queremos passar não só o discipulado, mas também um exame mais profundo das Sagradas Escrituras. Queremos aprender mais do Senhor e juntos vamos caminhando e aprendendo e reproduzindo, né, aquilo que a gente vai aprendendo, vai trazendo à nossa memória. Mais uma orientação que eu quero passar para vocês. O interessante é que você escute o primeiro áudio, você faça alguma anotação e também a sua dúvida relacionada ao primeiro áudio, porque vai lhe dar condições de memorizar melhor. Então isso é uma dica, faça anotações, anote a sua dúvida e você já passa para o meu privado a sua dúvida. Lembrando sempre que discipulado é um projeto de vida. Outro ponto importante, eu quero pedir que esses áudios não sejam repassados para pessoas que não estão aqui no curso, né? Porque às vezes a gente gosta de um assunto e a gente quer passar para outros irmãos em Cristo, né? Mas assim, se alguém tiver interesse, você diz, não, se inscreva, para não ficar aquela coisa solta. Uma pessoa lá de uma igreja ouviu, de outra igreja ouviu, e às vezes não tira uma dúvida e fica com dificuldade de compreender. Então assim, eu quero pedir a cada um de vocês que estão inscritos, que não passem para ninguém esses áudios. Se alguém se interessar, um amigo, um irmão da igreja, um parente, você pode falar comigo, né, e me dar o nome da pessoa que a gente coloca, inscreve essa pessoa e ela vai receber, ser adicionada no grupo e receber tudo que vocês vão estar recebendo. Viu? Não tem essa questão de, não pode mais entrar. Pode sim, certo? Então vamos nesta caminhada, que Deus assim nos abençoe de forma poderosa, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine. Nunca fui professora fora da igreja, só na igreja, né? Mas eu estou aqui pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, para estudarmos mais um pouco das Sagradas Escrituras. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Esse áudio com certeza vai chegar a mais de 100 alunos que se inscreveram. Fiquei surpresa, mas estamos aqui para caminhar juntos, para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor, todos nós. Eu sei que nesse grupo tem pastores, pastoras, missionárias, tem presbíteros, evangelistas, diáconos, diaconisa, muitas irmãs, muitas professoras de EBD, pessoas que estão em ministério em suas igrejas. Para mim foi surpresa, né? Mas nós vamos começar falando de discipulado. Porque muitas vezes, quando a gente aceita um apelo, um convite para confessar Jesus como Senhor das nossas vidas, e ali a gente ata uma aliança com Cristo, e em seguida já tem assim um estudo, um discipulado para que aquela pessoa possa aprender, ter uma base, um alicerce para se batizar. E tem igrejas que chamam de discipulado. Mas assim, discipulado é mais do que 2, 3, 4 meses de ensino. Discipulado é vida. Discipulado vai além de tudo isso. Mas o que é discipulado? É um chamado do Mestre Jesus Cristo. E é um chamado agora para que eu e você saiba muito bem como fazer as nossas escolhas. As coisas que queremos abraçar, as coisas que precisamos renunciar, os relacionamentos que devem ser refeitos, enfim, de uma nova maneira de ver o mundo
por aqueles que ouvem esse chamado e a voz de comando do Mestre, do Senhor Jesus Cristo. Então nós passamos a aprender com aquele discipulador que nós precisamos atender a esse chamado do Mestre. E a partir daí, a nossa vida precisa mudar. Ser discípulo é uma vocação fruto da fé e da graça que se manifestam nas atitudes do discípulo. Diante de quem? Do seu mestre. Mas, sobretudo, diante do seu próximo. Observe bem isso. Quando nós nos tornamos discípulos, nós somos vocacionados para isso. E é fruto da nossa fé em Cristo, da graça de Deus em nossas vidas, que se manifesta nas atitudes do discípulo diante do seu mestre, mas, sobretudo, diante do seu próximo, revelando ao seu próximo aquele a quem você segue, que é Jesus Cristo. Discipulado, amados, não é apenas uma revista, uma apostila, um encontro semanal. Pode ter tudo isso. Um encontro semanal, através de uma revista, né, que é muito usada, às vezes em discipulado. Mas o discipulado, ele vai além. Ele representa a completude da vida do cristão, na qual ele está diariamente sendo formado como discípulo de Cristo. Se eu discipulo uma pessoa, um grupo de pessoas, são discípulos, estão ali para aprender o modelo do mestre. E é dia após dia. Não, eu vou uma vez por semana na igreja, eu escuto, eu escrevo alguma coisa, guardo minhas anotações, guardo a Bíblia, pronto, e vou ser uma crente nominal, porque vou me batizar e tudo bem. Não. Discipulado tem que ser algo diário na nossa vida. É a própria vida cristã. Discipulado é a própria vida cristã. Não é um programa, não é um método. Eu venho aprender esse programa e esse método. Pronto, se eu quiser, eu coloco ele em prática na minha vida. Se eu não quiser, tudo bem, eu estou salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo, vou morar no céu e tudo resolvido. Engano nosso. Tem um autor, um escritor, que ele diz assim: o discipulado não é reservado a uma elite espiritual. Você pode aí se perguntar, mas que elite espiritual é essa? Porque tem pessoas, amados, que ao longo da sua caminhada se acham mais espirituais do que os outros. Acham que tem uma vida mais piedosa. Acha que Deus, o Espírito de Deus, agraciou com alguns dons. E tem também a ideia de que existe um dom mais importante do que o outro. Quando na realidade não é dessa forma. Mas, bem mais na frente, nós vamos dar um estudo completo sobre todos os dons espirituais. Para que a gente possa entender o valor de cada um deles. Então, essas pessoas que se consideram que são a elite espiritual, acham que o discipulado é para elas, que elas aprenderam, que elas vivem agora uma vida cristã verdadeira, é engano. O discipulado é para todo aquele que é cristão, para todo aquele que fez uma aliança com Cristo. Aí eu não posso ser fulano na minha igreja, é tão espiritual. Olha, aquela irmã ora demais, é uma bênção. Mas olha, os dons que Deus deu àquela pessoa, ela merece mais do que eu. Não, não podemos ter essa visão, de forma alguma. Isso depende da vontade de Deus, da vontade do Pai. Não é da vontade humana. Não é. Nós temos que ter cuidado com isso. Nosso relacionamento com o discipulado, ele passa por muitas dificuldades. Sim. Sim. Porque muitas vezes nós não queremos aceitar que precisamos ser discípulos de Cristo. Discípulos.
E ser discípulo é ter um estilo de vida como mestre. E você pode dizer impossível. Não, não é impossível. Por quê? Porque através da nossa fé, ouvimos a palavra, acreditamos, cremos que Jesus Cristo é o Filho verdadeiro, unigênico do Deus Altíssimo. A nossa obediência a Deus, aos seus mandamentos, à sua palavra, a nossa submissão ao senhorio de Cristo, o amor que já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, a oração, que é um elo de comunicação com o Pai, que está no trono da glória, e Jesus Cristo, seu Filho, o sumo sacerdote, o mediador da nova aliança que está à sua direita, intercedendo por cada um de nós. Então não é impossível. Deus não deixou nada na sua palavra que seja impossível da gente seguir e obedecer, de forma alguma. E o que discipular realmente significa? Aqui é forte. É um chamado, povo de Deus, severo. Essa é a palavra correta. Para que nos encontremos debaixo do jugo de Cristo. Você vai dizer jugo? Como assim jugo? Jugo de Cristo é submissão. Temos que estar embaixo da submissão de Cristo e do domínio moral dele. Jugo também, né, se fala que é aquela junta de bois que anda com a canga, né, tipo uma peça de madeira. Eu já vi, eu conheço, creio que vocês, a maioria deve conhecer. Mas veja bem o que Cristo diz lá em Mateus, no capítulo 11, 28 a 30, muito conhecido. As pessoas lêem muito, falam muito, né, quando estão evangelizando. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Claro, é promessa do Senhor. Mas olha o que Cristo diz. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, dele, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E você pode estar se perguntando, mas como é que você falou agora que jugo é submissão, tem que estar embaixo do domínio moral de Cristo? No sentido figurado, significa aqui uma imagem de sujeição e de carga pesada. Mas Jesus oferece descanso. E aqui Jesus está se referindo exatamente ao compromisso e à lealdade que ele exige e oferece também aos seus discípulos. Ele concede o descanso, mas ele exige compromisso e lealdade. Nós queremos o descanso, com certeza, o alívio, mas nós não queremos muitas vezes o compromisso e a lealdade. Glória a Deus, vamos lá. O discipulado cristão, segundo o Dr. Cade, é um relacionamento de mestre e aluno, como se fosse um professor e um aluno, mas há uma diferença entre ser professor e discipulador, aluno e discípulo. E esse relacionamento, ele precisa ser baseado no modelo de Cristo e dos seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem naquela pessoa que ele está discipulando a plenitude da vida que ele tem com Cristo. Então, aquele discípulo, aquele aluno, né, vamos discípulo, é capaz de treinar outros e esses outros ensinarem a outros. Nós vamos falar mais na frente sobre isso, que é reprodução. Discipulado é a reprodução de qualidade que assegura que o processo da multiplicação espiritual continuará de geração a geração.
O discipulado, muitas vezes, né, considerado algo assim bem simples. Né? As pessoas se converteram, precisam ir para o batismo, então vamos discipular. Né? Vamos pegar um material, uma revista, tal, a Bíblia, e vamos ensinar, né, uma base, assim, formar uma base, um alicerce da palavra. E a gente vai esquecendo de algumas coisas no discipulado. Esse compromisso com Cristo, essa lealdade, essa submissão, o domínio moral que Cristo tem sobre nós e que muitas vezes nós não queremos aceitar. Então, eu repito, é uma reprodução de qualidade que assegura que o processo da multiplicação espiritual continuará de geração em geração. Nós estaremos frutificando para a glória de Deus. E as pessoas dizem assim, não há necessidade de ter 3 meses de discipulado, é muito. 6 meses, nem pensar. 1 ano é uma loucura. E 2 anos, nem pensar. Mas, amados, vamos lembrar que Jesus, ele discipulou os seus discípulos, ele treinou os seus discípulos durante 3 anos. Durante 3 anos. Ele contou aos seus discípulos os segredos do reino. Ele falava às multidões, mas aos discípulos era algo mais especial. Porque ele estava preparando aqueles homens para fazerem outros discípulos. 3 anos com o mestre, caminhando com o mestre, vendo os milagres do mestre, do Filho de Deus. E após a morte, ressurreição de Cristo, esses homens voltam tudo à sua vida normal, com exceção de Judas, né? Os 11 voltam à sua vida normal, às velhas práticas, até ter um novo encontro com Cristo. Imagine nós. Eles conviveram ali 3 anos. Dia e noite eles estavam com o mestre. E retrocederam. Então, como é que um discipulado se dá em 3 meses, em 4 meses? Eu vejo isso como um grande erro. Não sei se a maioria vai concordar ou discordar, mas discipulado nas igrejas era para ser contínuo. Eu discipulei pessoas durante 3 anos, indo uma vez por semana na casa dessas pessoas. Discipular não é dar uma aula. Discipular é transmitir vida. É um ensinamento para a vida toda. E aqui a gente vai observar uma diferença entre um discipulador e um professor. Eu sei que tem alguns professores aqui, não só de EBD, mas também, né, de escola secular. O professor, ele fala, né, ele explica, ele se limita à sua sala de aula. Nem sempre ele faz conexão entre o dizer e o ser, porque ele está ali passando um conteúdo. Seu compromisso ali como professor, seu compromisso maior é cumprir uma agenda curricular. Nós sabemos que existem muitos professores que falam e que vivem. Mas na sua grande maioria, o compromisso é cumprir aquela agenda curricular. Não vai importar, o aluno não vai lá questionar como é que aquele professor vive, qual é o estilo de vida dele. Não vai. Agora, o discipulador, ele fala, ele explica, mas ele vai além da sala de aula. É 24 horas por dia. E ele é comprometido na relação ensinar e viver o ensino. Que é outra coisa difícil. Ensinar e viver aquilo que se ensina. É uma aula viva.
seu compromisso maior do discipulador é transformação de vidas. Aluno, ouve, memoriza, reproduz o conteúdo, aplicando apenas num contexto específico escolar ou de trabalho. O aluno recebe o ensino na cabeça, a informação. E olha o discípulo, ele ouve, ele memoriza, ele reproduz o conteúdo, não apenas com o que ouve, mas com a vida daquele que transmitiu. Está vendo que a seriedade de um discipulador é o aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida de seu mestre, com a finalidade de ensinar a outros. O aluno da escola secular, ele pode também ter essa finalidade de querer ser um professor. Muitos não. Então, essa é a diferença. Esse discipulador, ele é comprometido. Ele é comprometido. Ele precisa estar disponível também para ajudar os seus discípulos, para orientar os seus discípulos fora da igreja. É necessário isso. E isso falta muito acontecer. Muito acontecer nas igrejas. O discipulado é a única maneira de se evitar a má nutrição espiritual. Muitas vezes nós encontramos muita fraqueza nos filhos espirituais. E muitas vezes o discipulador pode ser até responsável por aquilo. E somente o discipulado é o único modelo, o único método que produz crente maduro. Porque muitas vezes eu não estou aqui para criticar crente, nem para falar de denominação nenhuma. Mas apenas para mostrar a vocês a necessidade de discipulado. As igrejas precisam terem essa prática. Não é só preparação de turma para batismo. Não, não pode ser dessa forma. Não pode ser assim. Tem que evitar essa má nutrição, essa fraqueza espiritual. O discipulador, ele tem que ter essa responsabilidade. O pastor tem que ter muito mais ainda. Mas o discipulador está ali para auxiliar. Quando nós lemos Mateus 28, 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós entendemos aqui que a comissão de Cristo para a sua igreja não é fazer convertidos nem seguidores, e sim fazer discípulos. Um estudo cuidadoso do ensino e da vida de Cristo revela que o discipulado possui dois componentes. Gravem bem isso. Quando você estuda o ensino de Cristo, quando você lê sobre a vida de Cristo, você entende que o discipulado possui dois componentes. Primeiro, morte de si mesmo. Segundo, reprodução. Imediatamente às redes e o seguiram. No mesmo capítulo 4, agora no versículo 21, o chamado de Tiago e João. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Foi uma ordem, segue-me. Sempre, há mais de 2000 anos, tem sido uma ordem e nunca um convite. Jesus, ele não convida, ele ordena, segue-me. Jesus, ele nunca implorou que alguém o seguisse. Nunca. Por isso que existe uma coisa, eu abro um parênteses aqui, que eu particularmente não gosto e dificilmente eu faço.
é insistência em apelo para alguém vir lá na frente e aceitar Jesus. Mas aceitar. Quem somos nós, miseráveis pecadores? Eu aceito Cristo. Eu aceito porque nós, pela nossa vontade, a gente não mudaria de vida. Porque há um preço. Há um preço, amados e amadas do Senhor. E Jesus, ele não implora, não. Então não tem sentido pregadores, líderes ficar insistindo, vem aqui na frente e aceite. Não vejo sentido nisso, não. Quando o Espírito Santo de Deus nos direciona, tem alguém nesta noite que quer fazer uma aliança com Cristo, uma vez, 2 vezes, se errou. Jesus não é mercadoria para a gente estar oferecendo, insistindo para que o cliente leve. Sabe o que Jesus ordenou a cada pessoa? E ordena ainda hoje a cada um de nós? Que renunciasse cada uma pessoa. Renunciasse os seus próprios interesses. É aí a maior dificuldade. Abandonasse o pecado e obedecesse completamente a ele. Eu vou repetir. Jesus nunca convidou. Jesus sempre ordenou, segue-me. E até hoje tem sido uma ordem. Jesus nunca implorou que alguém o seguisse. E Jesus ordenou a cada pessoa que renunciasse os seus próprios interesses, abandonasse os seus pecados e obedecesse completamente a ele. Lá em Mateus 19, 21, quando o jovem rico recusou vender tudo o que possuía para seguir a Cristo, Jesus não foi correndo atrás dele, tentando conseguir uma conciliação. Jesus, ele nunca diluiu o seu padrão. Nos dias de hoje, um jovem rico, muitos iam querer que esse jovem viesse logo, venha participar, venha da forma que você está, e aqui a gente se organiza. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mas Jesus, ele nunca diluiu o seu padrão. Outro texto, que está lá em Mateus 8, do 18 ao 22, e vou repetir, Mateus 8, 18 a 22, Lucas 9, 57 a 62. Um homem quis primeiro enterrar o pai antes de seguir a Cristo. Ele disse, segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Uma certa vez alguém me perguntou, mas por que Jesus não deixou o homem enterrar o pai dele? O pai dele não estava morto. Ele disse a Jesus que ia esperar enterrar, que o pai morresse, não sabia quantos anos o pai ainda ia viver. Olha, quando o meu pai morrer, que eu enterrá-lo, aí eu vou lhe seguir, Jesus. Jesus disse, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Ali era uma pessoa morta, indiferente. Não servia para seguir a Jesus, porque não obedeceu a ordem. Homem algum nesse mundo, quando a gente fala homem e mulher, a Bíblia fala, homem algum recebeu, louvou por ter obedecido à ordem de Cristo, de segui-lo e tornar-se seu discípulo. Nunca recebeu. Jesus diz lá em Lucas 17, versículo 10. Assim também, vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Olha a grandeza do texto sagrado. Você foi ordenado a fazer algumas coisas. Aí você vai dizer, mas
eu trabalhei muito na igreja, eu trabalho muito, eu faço muito, eu organizo muito, eu sou criativa, eu prego bem, eu canto bem, eu toco bem. Mas Jesus disse, você pode fazer tudo isso que lhe foi ordenado, porque nós precisamos fazer. E a gente precisa dizer, somos servos inúteis. Fizemos apenas o que a gente tinha que fazer. Era obrigação nossa fazer. Não merecemos aplauso. Quando nos tornamos um cristão, um discípulo de Cristo, é quando vai à frente em resposta a um apelo? É quando se ajoelha diante do altar do Senhor? É quando chora sinceramente? Nem sempre. Nem sempre, amados. Nem sempre. Muitos vão na frente, respondem ao chamado, se tornam membros de igreja, passam anos e não são discípulos de Cristo, porque não foram regenerados, não nasceram de novo. E alguém pode dizer, mas isso pode acontecer? Claro, está acontecendo. Isso acontece constantemente. Observe, não são essas práticas religiosas, formalistas, que mostram que eu sou discípulo. Não, não é isso. De forma alguma. Eu tenho que estar na igreja, sim. Eu tenho que me ocupar de algo na igreja, sim. É uma ordem do mestre. Eu não posso estar apenas sentada uma vida inteira numa cadeira ou num banco de igreja sem fazer nada, recebendo só palavra, louvando. Não, não pode. Nós temos que estar a serviço do Rei Jesus. Os seguidores originais de Cristo tornaram-se discípulos quando lhe obedeceram. Quando no mesmo instante, lá que eu falei o texto agora há pouco, Mateus 4, deixando o barco e o seu pai o seguiram. A obediência à ordem de Cristo, segue-me, resulta na morte de si mesmo. Só quem morre para si mesmo obedece à ordem, segue-me. Entendam bem uma coisa. O cristianismo sem a morte de si mesmo é apenas uma filosofia abstrata. É um cristianismo sem Cristo. Quem diz isso também é o Dr. Kate. O cristianismo sem a morte de si mesmo é apenas uma filosofia abstrata. É um cristianismo sem Cristo. E o erro mais fundamental cometido por muitos e muitos cristãos seja em fazer distinção entre o receber a salvação e tornar-se discípulo. Os cristãos colocam essas duas coisas em níveis diferentes de maturidade cristã, presumindo o quê? Que é suficiente ser salvo, sem fazer nenhum compromisso com as exigências mais radicais de Jesus, como tomar a cruz e segui-lo. Então as pessoas atendem ao apelo, participam de um discipulado, de um treinamento, de um curso para batismo, se torna membro nominal da igreja, às vezes pode fazer até algumas atividades, mas não querem compromisso com as exigências mais radicais, mais severas de Jesus. Quando ele diz, toma a tua cruz e siga-me. Mateus 10, 38. E quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Essa ideia, amados, é totalmente errada. Achar que a salvação é principalmente para o benefício do ser humano, do homem e da mulher.
a fim de nos tornar felizes e evitar a condenação eterna. Isso é totalmente errado. Totalmente. Recebemos a salvação, mas precisamos nos tornar discípulos de Cristo. Temos que ter a maturidade cristã para entender que não é suficiente ser salvo sem fazer compromisso com as exigências mais severas de Jesus Cristo. Então, a salvação não é para o nosso benefício a fim de nos tornar felizes, não. Essa ideia humanista de se fazer uma coisa para o próprio bem da pessoa ignora completamente a razão última pela qual Cristo morreu na cruz. Sabe qual é a principal razão de Deus conceder salvação aos homens, às mulheres, ao ser humano? É a glória dele, é a glória para ele. Porque a Bíblia diz que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Então, esse é um motivo pelo qual Deus nos concede a salvação. Para trazer glória a Ele. Agora, através de quem? De um povo que tem o caráter do seu Filho. Não precisa eu dizer aqui o que é caráter, porque todos nós sabemos. Deus, eu vou repetir. Deus, ele dá a salvação aos homens, principalmente para trazer glória a ele, através de um povo que tem o caráter do seu Filho. Não é qualquer caráter. A glória de Deus é mais importante do que o bem-estar do homem. Isaías 43:7 diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Aleluia. Uma pessoa, ela não é salva sem aceitar o senhorio de Cristo. E aí pode surgir uma interrogação, uma pergunta. Mas tem pessoas que estão ali há anos. E aí? Como é que eu posso dizer que sou salva se eu não aceito o senhorio de Cristo na minha vida? Cristo é Senhor da minha vida. Senhor é aquele que manda. E manda em tudo na minha vida. Já falei várias vezes sobre isso. Na IMEC, na rede de intercessão. Senhor, ele manda em toda a nossa vida. Todos os aspectos da nossa vida. Familiar, conjugal, profissional, financeiro, lazer, amizade. Tudo tem que estar sobre o senhorio de Cristo. Cristo, ele não pode ser o Senhor da minha vida se eu quem decido tudo na minha vida. Eu sei, eu posso, eu quero, eu faço, é da minha maneira, eu vou para onde eu quero, eu deixo de ir para a igreja quando eu quero. Então, quem é o Senhor da minha vida sou eu. Porque quando Cristo é Senhor, ele está no controle da nossa vida. Aí eu tenho que morrer para mim mesma. Não é o mais eu que prevalece. O eu morre. Tudo que eu vou fazer, eu preciso fazer na direção de Deus. Ele é quem vai ser o Senhor da minha vida. Eu repito, em todos os aspectos. Eu tenho que fazer morrer o meu eu. E só quem faz ele morrer sou eu e você, cada um de nós. Eu não posso me tornar discípulo sem morrer para mim mesmo. E sem me identificar com Cristo, que morreu pelos meus pecados. Meditem em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 8,
do 34 ao 38. Povo abençoado do Senhor, o discípulo, ele segue seu mestre até mesmo até a cruz. Não é fácil entender as implicações práticas de morrer para si. Não é fácil. Mas nós precisamos meditar e compreender o que diz a palavra do Senhor quando o apóstolo Paulo, ele fala lá aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 19 e 20. Olha o que o apóstolo Paulo diz: morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Amados, amadas do Senhor, quando nascemos de novo, desse momento em diante, esse novo nascimento, que é a regeneração, nós também iremos estudar, que é uma das doutrinas básicas de salvação. Vamos falar sobre tudo isso nesse período que nós estamos e vamos trabalhar discipulado. Olha, quando nós nascemos de novo, e esse nascimento não depende de nós, não depende da carne, não depende da vontade humana, mas é do alto. Desse momento em diante, não importa o que Cristo peça para nós, grave bem isso. Nós, todos, quem é líder, quem não é, todos nós precisamos gravar isso na nossa mente. Nascemos de novo, fomos regenerados de forma instantânea, porque regeneração não é processo, santificação sim. Então não importa o que Cristo peça para nós. E Ele vai pedir através de quem? Das lideranças, da minha liderança, da sua liderança. Não importa aonde Ele nos mande ir. Eita, agora é difícil, né? Nenhuma tarefa será por demais difícil. Nenhum horário será cansativo demais. Nenhum lugar será perigoso demais. Nada é irrazoável, nem insensato, nem inaceitável. Porque eu estou crucificado, eu morri com Cristo. Já não sou eu, Valdilene, quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Glória seja dadas ao nome do Senhor. É muito forte isso. Precisamos meditar bastante. E isso é o que significa morrer para si e nascer de novo. É isso aí. É obedecer. Não importa onde, quando, o que eu tenho que fazer. É naquele momento que as pessoas dizem, eu não tenho tempo, eu não posso, eu tenho muitos afazeres, eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Deus, Ele não chama nenhum desocupado para a sua obra. Nenhum. Até hoje eu não vi. Nesses 23 anos, mais ou menos, de caminhada. Eu não vi Deus chamar ninguém desocupado para fazer a obra dele. Sempre chama pessoas que já têm inúmeros compromissos. Porque Ele sabe que nós podemos fazer. Ele sabe. Ele conhece. Ele conhece cada um de nós. Oh, glória. A ordem de Cristo, segue-me, é um mandato para participar da sua morte, a fim de experimentar a nova vida. Ao unir-se espiritualmente ao Cristo crucificado, as coisas que o mundo tanto almeja, que é riqueza, segurança, status, essas coisas perdem o valor completamente. Completamente. Quando a gente morre para si, quando a gente nasce de novo, quando a gente obedece à ordem de Cristo, segue-me. Quando nós participamos dessa morte,
nós experimentamos essa nova vida, nos unimos espiritualmente ao Cristo crucificado, as coisas do mundo, para nós não tem mais o mesmo valor. Não importa. Não importa. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas concupiscências. A morte para si mesmo é precursor essencial do tornar-se discípulo. Qualquer pessoa que não tenha experimentado a morte do eu não pode se qualificar como um elo legítimo no processo do discipulado, porque essa pessoa é incapaz de reproduzir. Isso é importante. E eu vou repetir. A morte para si mesmo é precursor essencial do tornar-se discípulo. Qualquer pessoa que não tenha experimentado a morte do eu, ela não pode se qualificar como um elo legítimo no processo de discipulado, porque é incapaz de reproduzir. E Jesus ensinou o quê? Lá em João 12, 24, João, o Evangelho de João, não são as cartas de João. João 12, o Evangelho de João, capítulo 12, 24. Se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, fica ele só. Mas se esse grão de trigo morrer, produz muito fruto. Glória a Deus. Sem reprodução, não existe discipulado. Sem reprodução, sem morte de si mesmo, não existe discipulado. Não existe. A pessoa não é um discípulo de Cristo. É um seguidor, é uma pessoa convertida, mas não é discípulo de Cristo. O segundo componente do discipulado, reprodução. Falamos até agora da morte de si, né? E agora reprodução. Cristo, ele ordenou que seus discípulos reproduzissem outros a plenitude da vida que encontraram nele. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, ele avisou. Veja bem. Você pode ler o 5:8. E no 15:2, Jesus disse: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Né? Isso é uma técnica da agricultura. O João 15:8 diz assim, a palavra do Senhor: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Todo discípulo faz parte de um processo, de um método escolhido por Deus para expandir o seu reino através da reprodução. Esse método não é escolhido por nós, mas é por Deus, para expandir o seu reino através da reprodução. Sabemos isso porque Cristo fez discípulos e ordenou a seus discípulos que fizessem discípulos. Está naquele texto que nós já lemos. Mateus 28, versículo 19. Jesus, amados e amadas, optou pelo discipulado. Ele treinou pessoalmente aquele pequeno grupo de homens e os equipou. Lindo isso. Para que eles treinassem outros, que pudessem ensinar a outros. Ele ordenou que fizessem discípulos. Você tem feito discípulos ao longo da sua caminhada? O discipulado é o único meio de se produzir tanto a quantidade como a qualidade de crentes que Deus deseja. Importante, muito importante isso também. É só através do discipulado. É o único meio de se produzir quantidade e qualidade de crentes que Deus deseja. A pessoa que faz discípulos sabe que a responsabilidade continua
até que seu discípulo chegue à maturidade espiritual. Que ele tenha a capacidade de reproduzir. Então, o discipulador, ele investe grande parte do seu tempo no seu discípulo. Não podemos apenas passar informação. Não. Nós estamos formando discípulos de Cristo. Nós temos que procurar conhecer quem é aí professor de EBD, quem dá, os líderes que dão o culto de ensino da palavra. Nós temos que olhar para cada um, é olhar individualmente, e não como uma classe cheia de alunos. É ver, sentir a necessidade, saber que um tem mais condições de crescer mais rápido, de amadurecer mais rápido, outro já não tem. Vamos entender por que aquele não tem. Como foi a vida daquela pessoa até chegar ali na casa do Senhor? Que traumas aquela pessoa traz? Que dificuldades, que decepções? Nós temos que olhar para isso. Nós não estamos numa sala de aula, nós estamos na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor. E nós temos que nos preocupar, sim, com a quantidade, mas principalmente com a qualidade de discípulos que Deus quer, de crentes que Deus quer. Temos que investir tempo nos nossos discípulos. Temos que cuidar, temos que amar, temos que orar por eles. Na hora de uma necessidade, a gente não pode recusar ajuda. Não podemos fazer isso. São discípulos. São discípulos. O Espírito de Deus instituiu um dispositivo pelo qual se pode controlar a qualidade dos filhos espirituais. E é bastante interessante a gente procurar compreender isso. O Espírito de Deus instituiu um dispositivo pelo qual se pode controlar a qualidade dos filhos espirituais. O apóstolo Paulo deixa subentendido que a relação da pessoa que faz discípulos, ou seja, do discipulador, com seu discípulo, estende-se através de 4 gerações. 2 Timóteo 2:2, a carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Paulo diz assim: o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Quando Paulo dá esta recomendação a Timóteo, ele fala aqui da primeira geração. Ele instrui seu filho Timóteo, um filho espiritual. Aí Timóteo passa a ser o quê? A segunda geração. Ao ensinar as coisas que Paulo lhe ensinou, ele precisa ensinar a homens fiéis. Esses homens fiéis são a terceira geração. Que, por sua vez, vão ensinar a outros. E aí é a 4ª geração. E essa referência de Paulo a 4 gerações não é mera coincidência. Não, de forma alguma. A pessoa que faz discípulo só fica sabendo que ele fez de forma eficaz, que ele ensinou o seu aluno, quando ele vê aquele aluno que se tornou discípulo do seu aluno ensinando a outros. 1ª, 2ª, 3ª e 4ª geração. Há mais de 2000 anos, Jesus ele dirigiu-se a uma grande multidão de seguidores, com clareza e sem rodeios. Lá em Lucas 14:27, ele declarou: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Já falamos desse versículo. Jesus limitou as opções de cada ouvinte, e ele continua ministrando até hoje isso, através da palavra, apenas as 2 opções. Veja bem, primeiro, se a resposta de quem ele chama
for de incredulidade, ele desobedece, essa pessoa desobedece e morre espiritualmente. Ele é um inimigo de Cristo. Porque ele diz lá em Mateus 12:30, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Jesus é muito claro em tudo que ele diz. Ele deixou duas opções. Se a pessoa for incrédulo, está desobedecendo e morre espiritualmente, se torna inimigo de Cristo. Porque ele diz que não, quem não é por ele é contra ele. E quem com ele não ajunta, espalha. Segunda opção, se responde pela fé, essa pessoa obedece e torna-se discípulo. Morre para o seu próprio eu e reproduz. E Cristo passa a ser o Senhor da sua vida. Lembrando, Cristo não oferece nenhuma outra alternativa. Recapitulando, a ordem de Cristo é: segue-me. A resposta do homem pode ser pela fé e pela incredulidade. Pela incredulidade, ele desobedece e morre espiritualmente. Pela fé, ele obedece, morrendo para si mesmo e praticando o discipulado, reproduzindo em outros. Lembrando mais uma vez o mesmo texto que já falei, João 12:24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Cristo sabia que esta seria a decisão mais importante que qualquer pessoa poderia tomar e assim advertiu acerca do custo. O serviço de Cristo exige abnegação. E por mais incompreensível que pareça, a gente precisa buscar compreender. Muitos se retiraram e já não andavam com Cristo. Lá em João 6, 66 a 69. Aí Jesus perguntou aos 12, porventura, quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então a ordem de Cristo que transforma a vida é segue-me. Engloba tudo hoje, assim como tudo englobava as margens da Galileia. Não foi só para os seus discípulos, mas é até hoje. E não pode ser tratado com leviandade. O destino eterno de cada pessoa depende da sua resposta. Uma eternidade com Cristo ou sem Cristo depende da nossa resposta. Se é por fé, se é por incredulidade. Ou você preserva os seus direitos, as suas possessões e a sua vida como ela está agora, ou você entrega tudo que tem ao senhorio de Cristo em troca da vida eterna e da paz com Deus. Aleluia. Nada agradaria mais a Cristo do que se você, eu e tantos outros fizesse como Levi. Lucas 5:28. Se levantasse e deixando tudo, o seguisse a Cristo. O chamado de Cristo ainda ecoa pelos séculos. Venha morrer comigo? Venha morrer comigo? Segue-me. Toma a sua cruz e siga-me. Nossa salvação é fundamentada e causada pela graça de Deus. A graça de Deus é a fonte. Nossa fé é o instrumento. Mas nossa obediência é a resposta ordenada ao homem, como também a inegável evidência da salvação. Efésios 2, de 8 a 10, o apóstolo Paulo diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É a prova da nossa fé, por isso que Tiago também declarou, Tiago, irmão de Jesus, lá em Tiago 2,17, a fé sem obras é morta, mas as obras não salvam. Deus abençoe. Próxima semana continuaremos
Deus abençoe.